Muito bom dia, graça e paz. Estamos aqui nesta quinta-feira, 2 de abril de 2026, com mais uma meditação de ordem espiritual. Vamos iniciar orando. Senhor nosso Deus, nos ajude, meu Deus, ensinar a Tua palavra do modo do Teu Espírito, pela Tua palavra. Inspira-nos, nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Temos que ser forte, firme, seguir em frente na fé, porque Jesus disse: no mundo tereis tribulações, mas tendo bom ânimo, que eu venci. E uma das coisas que faz com que a gente vença a guerra na fé contra o pecado e as dificuldades nessa vida, só tem uma coisa, que o apóstolo João disse: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vamos então iniciar agora. Tema dessa meditação, o título: Fechando as brechas. Iremos falar de umas 3 pontuações, seremos muito breve e bem objetivo nessa meditação. O que significa fechar brecha? Quando a gente faz essa pergunta, brecha é um espaço pequenino. O diabo está escrito em Efésios, se não me foge a memória, mas acredito que é isso mesmo, Efésios capítulo 4, versículo 9. Não deis lugar ao diabo. Em outras traduções diz: não deis brecha ao diabo. O diabo só quer assim, uma brechinha para poder se infiltrar na vida das pessoas. E ele entrando, ele apenas o trabalho, a obra desse espírito rebelde, que era um dos querubins, se chamava Lucifer. Todos aqueles que é rebelde, que não tem temor, não se atém à vontade de Deus, sempre vai se dar mal. E esse espírito, junto com os outros espíritos que são os demônios, eles só querem uma brecha. E o pecado também é assim, que é um espírito pecado, a gente dando lugar àquilo que é da carne, que é a inclinação para o pecado, achando-se um espaço em uma brecha, destrói a nossa vida. É algo muito terrível, espiritual, é algo sério. Vamos lá, o que é brecha? São rachaduras, espaços abertos em um muro ou uma parede. Segunda pontuação aqui. Brecha é deixar de temer a Deus. Quando a pessoa deixa de temer a Deus, se inclina para o que é errado, está abrindo uma brecha. E desobedecer a sua palavra. Quando se desobedece a palavra de Deus, está abrindo uma brecha. Olha só o que está escrito em Isaías, capítulo 30, versículo 13. Isaías, Velho Testamento, já próximo ao livro de Salmos. Diz o seguinte: portanto, esta maldade vos será como a brecha de um muro alto, que formando uma barriga está prestes a cair e cuja a queda vem de repente no momento. Deus aqui, em sua palavra, por meio do profeta Isaías, estava falando para o povo. Olha, Isaías, fala para o povo, estão abrindo uma brecha, uma barriga, e o seu pecado, a sua queda, será de repente, num momento. Ninguém se engane com isto, que é uma guerra do mal contra o bem. O diabo, as forças dos espíritos do mal, do pecado, querendo levar, conduzir a vida da pessoa ao pecado para levar
para sempre está distante de Deus na eternidade. E Deus, querendo, avisando pelos profetas, pelos ensinos da palavra de Deus para a todos nós sobre o caminho certo. Então, tem que ter muito cuidado para não abrir brecha alguma, para não dar lugar algum para aquilo que é errado. Terceira pontuação, e aqui já estamos concluindo. O inimigo da nossa alma só procura em nós um ponto fraco, o mal. Ele estuda. Está escrito isto em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que o diabo anda ao nosso derredor, bramando como leão, a quem possa atracar. E aí, ele fica estudando, vendo um vacilo, vendo aquilo que ele poderá se utilizar, criar uma situação para armar uma cilada e ali prender a pessoa no pecado, achar uma brecha e ele vir escravizar a alma da pessoa e depois levar à morte. Então, temos que ter muito cuidado. Aquilo que é ponto fraco em nossas vidas, a gente trabalhar aquilo para vencer. Para quando achar uma brecha, o inimigo, quando ele acha uma brecha, entra em nossas vidas e destrói. Continuando, vamos citar um exemplo bíblico de pessoas que deram brechas ao diabo. Foram várias, mas vamos falar apenas aqui só de uma. Judas era um dos discípulos do Senhor Jesus. Jesus conhece a todos nós e o nosso coração. E sabia das intenções de Judas. Judas tinha uma ganância pelo dinheiro. O diabo viu isso, estudou isso e sussurrou aos ouvidos dele. Voz espiritual aqui na mente. Está escrito isso em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. Que ele joga dardos. Dardos são coisas pequenas, finas, que parece até que não tem efeito algum, mas são pensamentos nocivos, pensamentos venenosos que vêm incitando. O diabo trabalha através de dúvida e incitações ao erro. E incitou a Judas para ir até às autoridades ali para entregar Jesus, vendendo por 30 moedas. E assim ele abriu uma brecha. E qual foi o final de Judas? Devido a essa ganância, pessoas que se entregam a uma vaidade, a um desejo, a um pecado, qual o final? Morte. Ele teve remorso, não se humilhou, não pediu perdão. Esse é o perigo. A pessoa caiu, errou, vacilou, caiu até em um laço, mas suplicou a misericórdia, como o rei Manassés, aqui temos falado muito, servia a Deus, era rei, mas fez coisas erradas, mas quando estava enlaçado, preso para morrer, ele suplicou. E Deus só quer tão somente ver arrependimento sincero, uma oração sincera. Então, se cair em um laço, se cair em uma prisão espiritual do pecado, clame a Deus, peça misericórdia, seja sincero, para que Deus socorra. E temos que levar muito a sério as coisas espirituais concernentes ao pecado. Então temos que fechar todas as brechas, temos que nos focar nossa mente, nossa vida ao temor a Deus, pois fazendo assim nós ficaremos livres, blindados de cair no pecado e de errar. Então, o segredo é esse: ter temor a Deus
E tudo aquilo que é nocivo, que parece que não tem nenhum sentido, parece que não é nada, é algo que vem bem de mansinho. A gente tem que ter o discernimento espiritual. Tem que ter muita cautela e levar a sério a nossa alma, a nossa salvação. Vamos pedir a Deus a misericórdia de Deus. Ó Deus, te oramos em nome de Jesus. Tem misericórdia, nos ajuda a estar atentos para tudo aquilo que parece que não tem motivo algum, parece até que não é nada demais. E aquilo que vem a querer seduzir. Tudo, ó Deus, que poderá sair do teu temor. Ajude a todos nós. Tenha misericórdia, nos ajuda a estar atento à voz do teu Espírito, à voz do teu temor, para ter o discernimento e se desviar. E não dar lugar a brecha alguma para aquilo que é errado, ó Deus. E quando erramos, ó Deus, tenha compaixão, nos ajuda a ser sincero, reconhecer os nossos erros e te suplicar misericórdia e se voltar, se render aos teus braços. É isso que te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Até a próxima, se assim Deus nos permitir.